Opa, professor Felipe Fontoura falando com você do canal Dev Samurai. No vídeo de hoje eu estou para te falar de 3 sinais de que você é um programador ou tem um dom para ser um programador. Legal? Então vamos começar com esses 3 sinais. Com o primeiro, só lembrando que esses 3 sinais que eu considero baseado na minha experiência, se você tiver algum outro sinal, alguma outra característica, algum outro dom que você acredita que pode ser bastante importante, não se esquece de deixar nos comentários aqui embaixo. Então vamos para o primeiro, que eu considero que é ser uma pessoa curiosa. E por que ser uma pessoa curiosa é importante? Primeiro, vamos dar um passo para trás e falar o que eu considero ser curioso ou curiosa. O que eu considero ser curioso ou curiosa é enxergar um determinado problema onde normalmente as pessoas não enxergam um problema e ir atrás de uma solução. Normalmente não é, e muitas vezes a gente até confunde, uma pessoa curiosa com uma pessoa que retém bastante informação. Não é só porque eu tenho curiosidade e leio vários livros que eu sou uma pessoa curiosa, na minha concepção. Porque, na grande maioria das vezes, quem é curioso de forma superficial não resolve os problemas. Claro, é curioso dentro dessa característica de informação, enfim. Mas a curiosidade, no sentido de levar a uma solução, no sentido de chegar até a solução de um problema, vai fazer com que você seja um profissional, um programador altamente disputado. Porque o programador, o que ele faz o dia inteiro é simplesmente resolver problemas. Claro que ele resolve os problemas através de programação, através de computador, através de tecnologia. O que não faz ele nem mais, nem menos importante, é só uma ferramenta. Segunda, vamos dizer assim, sinal que se você tem, eu acredito que seja bastante importante, é ser uma pessoa preguiçosa. Isso mesmo, não é aquela preguiça de ficar deitado no sofá domingo de manhã sem fazer nada. É uma preguiça que eu chamo de preguiça benéfica. É aquela preguiça que vai fazer com que você não queira ou tenha, vamos dizer assim, não tenha tanta empatia por trabalhos manuais e repetitivos. Esse fato que faz você ser preguiçoso, ou seja, não gosta de ficar fazendo muito trabalho repetitivo, vai fazer com que você queira automatizar muitas coisas. Então, se você acha chato, sei lá, ficar preenchendo uma planilha de Excel manualmente, talvez essa característica de ser preguiçoso seja você. Ou então fazer alguma coisa todo dia, sabendo que você poderia colocar outra coisa ali para automatizar a sua tarefa. E a terceira, que eu acredito que a grande maioria dos programadores tenham, é gostar de tecnologia. Apesar que, vamos dizer assim, em pleno data que esse vídeo está sendo gravado, é quase impossível alguém não gostar de tecnologia, mas enfim, não é só gostar no sentido de ser um usuário, é querer ir muito além de ser um usuário, ou seja, usar a tecnologia ao invés de ser usado, programar ao invés de ser programado, ou seja, pegar e ir a fundo e ser um hacker no sentido da palavra, no sentido puro da palavra, uma pessoa que realmente tem interesse, ou seja, junta as 2 primeiras características, os 2 primeiros dons, os sinais, para que ele possa, de fato, amar e ir a fundo naquela tecnologia. Porque, afinal, programador, vamos dizer assim, ele usa a tecnologia para resolver esses problemas e é importante, então, você amar. E eu não falei de um quarto e bônus características que é preciso saber lógica de programação, porque, na verdade, essa é uma objeção. A grande maioria das pessoas acredita que você precisa ter lógica de programação, precisa nascer com um cérebro meio de gênio, ou gênio da matemática, enfim, aquela figura até meio de Hollywood, para que ele possa ser um bom programador. Isso é verdade se você tem essa facilidade para matemática. É só uma facilidade que você vai ter. Vamos dizer assim, é a mesma coisa que o corredor lá, o Bolt, ele tem uma certa facilidade, que ele tem lá uma característica física específica que faz com que no final da prova de 100 metros, se eu não me engano, esse número fugiu da minha cabeça, mas enfim, ele termine sempre a 2 passadas do segundo colocado. Então, só que se ele deixasse essa característica física dele, que realmente importa, hoje, que ele é um profissional, ele não desenvolvesse, pouco importa se o cara tem a perna mais comprida. Se ele tem uma perna mais comprida para ser, sei lá, um remador, a perna comprida dele não importa. Então, se você tem
vamos dizer assim, uma facilidade para lógica, matemática, ótimo. Só que se você deixar essa característica, essa facilidade, esse sinal para trás, não vai te fazer um bom programador. Mas se você não tem, você pode fazer como eu. Eu também não tenho essa facilidade, eu não tinha. Eu simplesmente desenvolvi essa habilidade, porque todas essas habilidades, querendo ou não, ou mais outras que vier, você vai precisar trabalhar e vamos dizer assim, realmente batalhar para que você consiga evoluir. Então, eu termino o vídeo daqui falando para você o seguinte: você não tem nenhuma dessas? Tudo bem, pelo menos você sabe agora o que você precisa desenvolver. Você tem pelo menos uma ou duas características dessa que eu passei para você. Legal, continua que você está no caminho certo. Se você acredita que você está no caminho certo ou acredita que você queira desenvolver essas características, eu vou deixar aqui em cima agora nesse card e nas descrições desse vídeo um link para um treinamento online gratuito e completo de 2 horas que vai fazer com que você consiga observar não só essas 3, que na verdade eu levei para 4 características, mas muitas outras, inclusive 3 erros ou 3 problemas que fazem com que mais de 70% das pessoas desistam na programação e um erro fatal, que é o que eu considero o maior erro do iniciante. Legal? Então se inscreve lá, clica aqui no link abaixo e entra e aproveita esse treinamento, essa aula online gratuita. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Se você gostou, clica no curtir, comenta no vídeo e clica no link abaixo. Um forte abraço, tchau, tchau.